EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 174, pergunta 174. E a pergunta é sobre emagrecimento. Antes de prosseguir, se você é novo em EFT, se você ainda não conhece EFT, então faça este curso gratuito de EFT. EFT em 6 passos. mizuji.com/EFT-6P. Fazendo este curso, você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para uma boa compreensão dos meus vídeos de EFT. E mesmo que você tenha algum conhecimento de EFT, ainda assim eu recomendo que você faça esse curso. Porque hoje em dia existem diferentes versões de EFT e pode acontecer de você ter conhecido uma versão diferente da versão que eu utilizo. E se isso acontecer, eventualmente você vai acabar tendo um baixo aproveitamento dos meus vídeos de EFT. A pessoa que fez a pergunta, na verdade, não fez a pergunta. Ela disse simplesmente: eu preciso emagrecer. Com esse vídeo de EFT, eu transformei numa pergunta: como emagrecer usando EFT? A pessoa que pediu essa ajuda, ela sente a necessidade de emagrecimento. Aliás, emagrecimento é uma necessidade de muita gente. Existem algumas estatísticas afirmando que mais de metade da população brasileira está com peso acima do ideal. E nessa pandemia a situação piorou ainda mais. Então, necessidade de emagrecimento é comum a mais de metade da população brasileira. Então, existe uma grande possibilidade de você também fazer a parte desse grupo. Pelo menos mais de 50% de chance de você ser uma dessas pessoas. Bom, se alguém sente a necessidade de emagrecer, é porque essa pessoa está acima do peso ideal ou acima do peso considerado normal. Isso pode estar causando algum problema de saúde. Pode ser que o seu médico tenha dito para você que você deve emagrecer, caso contrário, vai ter consequências muito ruins. Ou então, não tem problema de saúde, mas esteticamente você não está gostando da sua aparência. Quando você se olha no espelho, percebe que não é o corpo que você gostaria de ter. Ou então pode ser que você tenha passado por algumas situações de constrangimento social devido ao seu tamanho. Enfim, as pessoas acima do peso ideal, acima do peso normal, têm esse tipo de problema. Por isso, sentem a necessidade de emagrecer. Por outro lado, EFT é bastante utilizado para emagrecimento. Mas EFT não é método de emagrecimento. Ou seja, EFT sozinho não vai emagrecer você. EFT é um conjunto de técnicas para liberdade emocional. Liberta você das emoções negativas. EFT ajuda você no emagrecimento, auxiliando o método de emagrecimento de sua escolha. Então, além de usar EFT, você precisa ter algum método de emagrecimento. Hoje em dia existem inúmeros métodos de emagrecimento. Basta você fazer uma pesquisa na internet, você vai encontrar vários métodos de emagrecimento. Escolha um método que parece mais adequado para você e siga o método. Se você seguir o método
e conseguir emagrecer, você não precisa de EFT. Mas se você está assistindo esse vídeo, é porque isso não aconteceu. Pode ser que você tenha seguido o método e mesmo assim não conseguiu emagrecer. Mas o mais provável é que, embora você tenha escolhido um método, você não consegue seguir o método sistematicamente. E nesse caso você não pode nem culpar o método. As pessoas dizem falta autodisciplina, falta força de vontade. E é exatamente para essas situações que EFT pode ser de grande ajuda. EFT ajuda você a emagrecer tratando o aspecto emocional do emagrecimento. Aspecto emocional, estou falando daquelas emoções que dificultam o emagrecimento. São aquelas emoções que levam você a fazer o que não deveria fazer. O quê? Por exemplo, você já sabe que não deveria comer muito doce, mas determinadas emoções levam você a fazer exatamente isso que não deveria fazer. Também as emoções que levam você a não fazer aquilo que deveria fazer. E todo mundo sabe que atividade física é uma das coisas importantes, mas muita gente não faz, mesmo sabendo da importância. Para esses casos é que EFT pode ser de grande ajuda. O método básico mais difundido para emagrecimento se baseia em dois aspectos. O método básico tem dois pilares. É a redução da ingestão de alimentos calóricos. Parar de comer coisas que acrescentam muita caloria, doces, carboidratos em geral. E também comer em excesso. Outro pilar é queima da caloria com atividade física. Então, de um lado você ingere menos caloria, do outro você queima a caloria que ingeriu. Fazendo a continha de soma e subtração, você chega à conclusão de que você tem menos caloria e com isso você vai emagrecer. Esse é o raciocínio básico da maioria dos métodos de emagrecimento. É um método fácil de entender, lógico, faz sentido para a maioria de nós. Acontece que, embora isso faça sentido, as pessoas têm resistência. Não conseguem seguir o programa de alimentação adequada para emagrecimento. As pessoas têm resistência em fazer atividade física. As pessoas comem em excesso, comem sem fome. Comem coisas erradas, comem demais, comem quando não têm fome. Esse é um dos grandes problemas e que se acentuou muito mais nessa pandemia. E aí, vocês vão encontrar vários métodos de distração. Pessoas dizendo, quando você sentir vontade de comer doces, respire fundo algumas vezes, que essa vontade vai passar. Tome um copo de água. Coma pepino, cenoura, alface, coisas que têm baixa caloria. Acontece que esses métodos de distração raramente funcionam a longo prazo. Pode funcionar nos primeiros dias, mas a longo prazo isso não vai se sustentar devido a emoções negativas. Que emoções negativas são? Geralmente são ansiedade, solidão, tristeza. E as pessoas tendem a usar comida como válvula de escape. E nesse caso, você vai usar EFT para eliminar a causa da alimentação inadequada. Essas causas são ansiedade, raiva, solidão, o vazio que a pessoa sente devido à solidão. Então você vai fazer EFT para
esse tipo de coisa. Você vai fazer EFT para ansiedade. Muita gente vive ansiosa nos dias atuais. Elimine a ansiedade com EFT. Às vezes a pessoa come porque sente muita raiva. Faça EFT para raiva, se for esse o seu caso. As pessoas também sentem um vazio devido à solidão. Ainda mais nesse isolamento social. Se esse for o seu caso, faça EFT para esse vazio, esse sentimento de solidão, falta de contato humano. Com isso, você diminui a necessidade de recorrer à alimentação inadequada. Você usa também EFT para autossabotagem. As pessoas, muitas vezes, se sabotam. Autossabotagem, no caso do emagrecimento, é não seguir a orientação profissional. Você procura um profissional, o profissional recomenda determinadas medidas. Por exemplo, o profissional diz que você precisa fazer caminhada de 2 horas todos os dias, mas você não faz. E por que não faz? Pode ser que atrás desse comportamento de autossabotagem, afinal de contas, você procurou ajuda profissional. O profissional disse que você precisa fazer determinadas coisas, mas você não faz. Você pode ter algo que chamamos de ganho secundário. O que é o ganho secundário? Alguma vantagem que você sente ao se sabotar, só que você não quer contar essa vantagem para os outros. E às vezes você nem tem consciência disso. Nesse caso, é preciso investigar o que está por trás da autossabotagem, fazer o trabalho de detetive. O Gary Craig, criador do EFT, fala bastante nesse trabalho de detetive. Muitas vezes você precisa investigar o que está por trás daquele comportamento. E, identificando o que está por trás desse comportamento, você aplica EFT para aquilo que você descobriu. Por exemplo, muitas mulheres se sabotam porque ao emagrecerem ficam mais atraentes, só que junto com isso vem o medo do assédio por parte dos homens. Por conta disso, essa pessoa não sabe como lidar com esse assédio, então ela resolve o problema entre aspas, não emagrecendo. Se isso acontecer, se você descobrir que a causa é isso, você precisa trabalhar esse medo do assédio com EFT. Pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, pessoas acima do peso têm o assento preferencial no transporte público. Se você emagrecer, não vai ter mais essa desculpa, né? Esse privilégio. Ou às vezes você deixa de fazer certas coisas alegando seu excesso de peso, que você fica muito cansado, você fica livre de determinadas tarefas. Então é preciso investigar e eliminar a causa dessa autossabotagem. Bom, uma outra forma de ajudar você a emagrecer através do EFT é usando o EFT que trabalha as questões mais profundas. Por exemplo, procedimento de paz pessoal. Então, quando você pratica o procedimento de paz pessoal, que é um método bastante simples de EFT, você consegue eliminar algumas causas da sua autossabotagem, mesmo sem fazer esse trabalho de
investigação, esse trabalho de detetive. Você também pode usar EFT para traumas, técnicas específicas de EFT para traumas. Caso você tenha alguma suspeita de que seu comportamento inadequado tenha origem em algum trauma em sua vida. E também você pode usar TVI, técnica da videoteca interna, que é um método que eu desenvolvi especificamente para tratar de memórias traumáticas. São algumas formas de ajudar você a emagrecer. Deixe seus comentários, deixe suas perguntas, porque isso é muito importante. Deixe o seu like, isso é importantíssimo. Compartilhe e se ainda não está inscrito, faça sua inscrição, porque aqui você encontra vários outros vídeos como este. Obrigado e até a próxima.